Nós vamos falar sobre a igreja de Laodiceia. Das 7 igrejas do Apocalipse, olha para mim, olha para cá. Das 7 igrejas do Apocalipse, a igreja de Laodiceia foi a mais exortada, a mais repreendida das igrejas. As palavras que o Senhor Jesus fala para a igreja de Laodiceia são muito duras mesmo. No entanto, também é a igreja que recebe a maior promessa das 7 igrejas. Amém? É a mais exortada, é a mais repreendida, mas é a que recebe a maior de todas as promessas das 7 igrejas. Amém? Então vamos lá. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de quem? De quem estamos a falar aqui? Quem é que é testemunha fiel, verdadeira e é o princípio da criação de Deus? Quem? O Senhor Jesus. Quem está a falar essas palavras com a igreja é o próprio Senhor Jesus, que repreende a igreja. Uma coisa é o pastor repreender, outra coisa é o próprio Senhor Jesus repreender a igreja. Percebe, sim ou não? Ele disse: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quê? Ou quente. Quem dera fosses frio ou quente. Não és quente e não és frio. Você sabe o que é quente e você sabe o que é frio. Quando Jesus falou isso para a igreja de Laodiceia, para as pessoas naquela época fazia muito sentido, porque de um lado da cidade de Laodiceia vinham águas frias. Deu para entender? Do outro lado de Laodiceia vinham águas termais, tinha uma fonte de águas termais. Deu para entender, sim ou não? Então de um lado tinha água gelada, fria, do outro lado tinha água o quê? Então para eles fazia muito sentido. O Senhor Jesus usava muitos exemplos, os pontos da época, porque então ele podia dar os exemplos e as pessoas entendiam, percebiam melhor aquilo que ele estava a falar. Quando, por exemplo, ele falava por parábolas, ele falava exemplos que era do dia a dia das pessoas, e isso facilitava das pessoas entenderem a mensagem. Então Jesus, quando falou que não és quente nem frio, é porque naquela cidade, de um lado, não se esqueça, vinha uma fonte de água o quê? Fria, gelada. Do outro lado tinha uma fonte de águas termais, quentes. Deu para entender? E ele fala: assim porque és morno, nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te. Da onde? Da minha boca. Imagina o Senhor Jesus falar isso para você. Imagina o Senhor Jesus falar isso para a igreja. Estou a ponto de vomitar. Pastor, mas Deus é amor. O Senhor Jesus é amor, é verdade. Mas Deus também é justiça. E Deus não inocenta o pecador. Deus não inocenta o pecado. Ele perdoa, mas ele não inocenta. Deu para entender, sim ou não? E quando ele fala que não és quente e nem frio, é porque aquelas pessoas estavam no meio, na coluna do meio, na indefinição em cima do muro. Trazendo isso para a nossa vida espiritual. Quem é o frio? O frio é o incrédulo. O frio é aquele que está lá fora. É o bandido, é o viciado, é o drogado, é o perdido. Esse é o frio, porque não conhece a palavra de quem? De Deus. É frio, está frio. O quente é aquela pessoa que está na igreja, mas ela é fervorosa. Ela é ativa na fé dela. Ela é útil para o seu Senhor. Ela é útil para a obra do seu Senhor. Amém? O morno é o indiferente. O morno é aquele que faz as coisas, mas faz
de qualquer maneira, vai empurrando com o quê? Com a barriga. É aquele que faz, mas não faz, não aplica, não coloca toda a força naquilo que faz. Faz porque aprendeu a fazer. Faz porque é mais uma questão de obrigação. Faz porque, se não fizer, ele tem um pensamento que o Senhor vai castigá-lo. Faz porque está no piloto automático, mas não faz porque quer agradar de fato e verdade quem? O seu Senhor. Não coloca toda a força naquilo que faz, então é morno, está na coluna do meio, em cima do muro. Mas o muro, não se esqueça, o muro já é do diabo. Pessoa que está indefinida, ora crê, ora não crê, ora vai, ora não vai, ora faz, ora não faz, o muro já é do diabo. Então a pessoa que está morna espiritualmente, essa mornidão espiritual não agrada a quem? A Deus. Não agrada a Deus. E isso se aplica a todos nós. Pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser obreiro, pode ser membro, pode ser quem for. Qualquer um que não vigiar pode sim entrar nesse estado de quê? De mornidão espiritual, de decadência espiritual. Está na igreja, põe o uniforme, trabalha na igreja, ajuda, mas não faz de todo o coração. Não aplica toda a força naquilo que faz. Quando faz, faz de qualquer, faz mais por uma obrigação do que propriamente, porque tem paixão pelas coisas de Deus. Você lembra da paixão quando você começou a namorar? Eu lembro quando eu estava apaixonado pela minha esposa. Quando eu estava apaixonado no início do nosso namoro, eu só pensava nela. Não é assim a paixão? Não é assim a paixão? Sim ou não? Sim ou não? Até consolidar em amor, era aquele fogo, era uma paixão. E eu pensava nela e ela pensava em mim 24 horas por dia. E é normal isso. Por quê? Porque havia o fogo do quê? Da paixão. Então, quando a pessoa é quente na fé, no espírito, na salvação dela, ela tem essa paixão. A paixão pelas almas, a paixão de agradar a Deus, a paixão de fazer a vontade de quem? De Deus. Mas quando a pessoa é morna, até a oração dela é morna. A busca dela é morna. A leitura dela na palavra de Deus, a meditação é o quê? É morna. Ela faz as coisas de uma forma mecânica. Na igreja, ela participa do culto, quando sai da igreja esquece tudo que foi o quê? Falado. E lá fora, tão pouco ela busca quem? A Deus. Ela só lembra de buscar a Deus na igreja. Pronto, fui na igreja, bati o ponto. Hoje é quarta-feira, graças a Deus, pronto, bati o ponto. Hoje é domingo, bati o ponto. Mas é só isso. Ela não tem um relacionamento com quem? Com Deus. Ela não tem, ela tem tantas ocupações no dia, tantas coisas a fazer, que ela não separa tempo para investir na vida o quê? E por isso ela é morna. Por isso é aquela pessoa que sempre vê dificuldade em tudo. Sempre, o morno sempre vê dificuldade em tudo. Vamos ganhar almas, põe dificuldade. Vamos trazer pessoas novas, põe dificuldade. Vamos fazer a reunião 7:30 da noite, põe dificuldade. Vamos fazer a vigília, põe dificuldade. O quente não. O que está aquecido na fé, ele está sempre pronto. Ele está sempre pronto para tudo. Por quê? Porque ele é quente, ele está aquecido, ele está na fé. Deu para entender sim ou não? O morno não. O morno sempre olha o lado negativo. É aquela pessoa maliciosa, é aquela pessoa que murmura, é aquela pessoa que reclama pelo quê? Pelos cantos. Ela reclama, ela murmura pelos cantos. Ela não fala na frente dos outros, mas ela fala onde? Ela discorda onde? No coração, porque ela é morna. E o Senhor Jesus deixa claro que essa pessoa, esse tipo de cristão, ele estava a ponto de quê? Quando a pessoa vomita, ela vomita para cima ou para baixo? Para onde? Quem já vomitou aqui? Vai dizer que nunca. Todos nós um dia já passamos mal. Sim ou não? E na hora que você vomitou, porque passou o quê? Algo lhe fez mal, então você colocou para fora. Quando a pessoa vomita, ela não vomita para cima, vomita para baixo. Por que Deus fala que está a ponto de vomitá-la?
Porque esse vômito é quando a pessoa ela é rejeitada por Deus. Por que ela é rejeitada por Deus? Porque nela não se achou o quê? Arrependimento. Nela não se achou o arrependimento, porque não houve o arrependimento. Então, não tem outra opção senão essa pessoa ser rejeitada, vomitada. Isso aconteceu quando o Senhor Jesus se referiu aos fariseus. O Senhor Jesus nunca condenou ninguém, mas ele condenou quem? Os fariseus e os hipócritas, que eram religiosos. Os fariseus e os hipócritas eram mornos, porque não entravam no céu e não deixavam o quê? Os religiosos são aqueles que impõem várias o quê? Várias o quê? Regras, mas ele mesmo não pratica nenhuma regra. É aquele que vê o defeito nos outros, mas não consegue enxergar o defeito aonde? Nele mesmo. Ele acha que ele não tem, e o morno é assim. O morno pensa assim, não, mas eu estou na igreja, eu dou o dízimo, eu participo do culto, eu sou obreiro, coloco o uniforme, eu participo, dentro da minha possibilidade eu ajudo. Mas tudo que faz de uma forma mecânica, faz de uma forma automática, no piloto automático, não coloca toda a força para agradar a quem? E Deus vê tudo isso ou não vê. Olha o que ele fala mais. Ele diz, pois dizes, estou o quê? Rico e abastado e não preciso de coisa de facto. Aquela cidade Laodiceia era uma cidade o quê? Rica, riquíssima. Era uma cidade próspera. Por quê? Porque eles comercializavam ouro, eles comercializavam roupas feitas de linho, roupas feitas de algodão, tanto é que em volta da cidade até hoje tem muitas plantações de quê? De algodão. Eles comercializavam um colírio especial, que era a maior riqueza da cidade. Sabe o que é colírio? Sabe o que é colírio? Aquele líquidozinho que põe aonde? Quando você vai no oftalmologista, primeiro coloca o que nos olhos? Não é isso? As gotas? É o colírio, para limpar, para dilatar o quê? Dilatar o quê? A pupila, para limpar os olhos. Então, esse povo de Laodiceia, eles fabricavam esse colírio muito especial, muito, muito caro. Então, de fato, era uma cidade próspera, era um povo rico, era um povo abastado, não faltava o quê? Nada. E por isso a decadência espiritual, porque eles achavam que já tinham tudo. Ela é morna. E o perigo disso é que a qualquer momento ela pode ser o quê? Pode ser o quê? Vomitada. Ela é morna, está na igreja, mas é morna. É morna, não dá valor às coisas de Deus. A obreira falou, pastor, eu sou lá 1001 utilidades, eu tenho que fazer tudo. E às vezes nós temos o obreiro que não coloca uniforme, que não ajuda na igreja, que não faz a parte dele, e quando faz ainda não coloca toda a força. Por quê? Porque está morno, espiritualmente está morno, está morna. E esse é o perigo, porque a qualquer momento essa pessoa pode ser o quê? Vomitada por Deus. E sou eu que estou a falar isso? Eu estou a ler aonde? Está escrito aonde? Na palavra. E ele diz, pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és o quê? Em algumas bíblias fala como? Desgraçado. Está escrito na sua Bíblia? Quem está escrito aí? Imagina só Jesus falar desgraçado, quer dizer, sem a graça da salvação. Ele fala, nem sabeis que tu és infeliz ou desgraçado? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Que duro ouvir isso do Senhor Jesus, porque ele conhece, ele sabe quem é quem, ou não sabe. Ele sabe quem é a pessoa. Não adianta você tentar esconder quem você é de Deus. Deus sabe quem você é. Ele começa a dizer, eu conheço as tuas obras, ou seja, eu conheço as tuas prioridades. Deus conhece as nossas prioridades. Qual é a sua prioridade? A sua prioridade é com a sua vida, ou a sua prioridade é agradar o seu Senhor? Qual a sua prioridade? Ele é a prioridade e não nós somos a prioridade.